Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live Vida de Líder. E hoje a gente tem um assunto sensacional. Espero que a gente possa aproveitar muito esse assunto e a gente vai estar com um super profissional conosco aqui. Sejam bem-vindos enquanto vocês vão chegando. Vou fixar aqui o nosso título, a gente vai falar de liderança com propósito. E eu já quero o Gustavo Sutti aqui para estar conosco. Bem-vinda, Ana Lu. Oi, Gustavo. Tudo bem, Natan? Boa noite. Tá me ouvindo Boa bem? noite. Estou perfeitamente. Que bom. Seja bem-vindo. Hoje a gente está na nossa 8ª live, Gustavo. Que beleza. E o Xandão já está colocando ali que você é o mestre dele, né? Já tem algumas pessoas conosco. Que legal. O Alessandro esteve com a gente, né? E fez Pois uma é, super contribuição aqui. ele é um cara especial demais. Que bom. Eu estou muito feliz de você estar com a gente, porque a gente já está entrando na 3ª semana das nossas lives Vida de Líder, para a gente refletir sobre como é que está a vida do líder nesse momento. E a gente trouxe aqui, Suti, assim, especialistas em desenvolvimento de liderança, a gente trouxe líderes, né, que estão à frente aí dos seus negócios, e tem sido muito incrível o retorno das pessoas, né, sobre o quanto essas lives têm gerado contribuição, do quanto a gente tem refletido, do quanto as pessoas têm contribuído mesmo com as suas equipes. E uma coisa que as pessoas estão amando é o fato de poder ter a oportunidade, né? Quem, é claro, entender que essa live é uma contribuição para os amigos e compartilhar, tem a oportunidade de ser sorteado e ter um momento com os convidados que estão vindo aqui, né? E as pessoas também vão poder ter um momento aí com você. Então, eu quero reforçar aqui, pessoal, se vocês entenderem que essa live pode ser uma contribuição para os teus amigos, né? E você compartilhar com mais 10 pessoas, printar a tela para mim e mandar para mim, a gente vai sortear um momento com o Gustavo Sutti, tá? Então, hoje o nosso foco é falar de um assunto super especial para mim, porque eu acredito muito nisso, que é propósito. E mais especial ainda é estar com o Gustavo Sutti, que tem um propósito, gente, que é revelar propósito. Olha que incrível! Incrível, né? O fato de revelar propósito. E o Sutti tem um propósito muito claro, gente, que é ressignificar o trabalho na vida de mais de 10 milhões de pessoas até 2022. Imagine o trabalho que ele deve estar fazendo, né? E o Gustavo Sutti é pai do Pedro e do Rafael. Então a gente já quer mandar um beijo pro Pedro e pro Rafael, Oba. né? E agradecer o papai dele estar aqui com a gente nesse tempo. O Gustavo é mentor executivo e conselheiro de empresas, fundador do conselho e presidente do Conselho Mudando o Jogo, conselheiro profissional em formação, com formação na Fundação Dom Cabral e empresário há mais de 20 anos. Sutti, muito obrigada por estar aqui comigo nesse momento. Quero estimular as pessoas a mandarem perguntas já, né, Oba. para a gente entender um pouco mais sobre o propósito. E quero te passar a palavra, te perguntar, né, como é que é o teu trabalho, então, né, Sutti, com um desafio tão grande de ressignificar o trabalho, né? Conta pra gente um pouquinho de como é que é o teu trabalho. Conto, com muito prazer. Primeiro, obrigado pelo convite, Marta. Muito bom estar aqui com você, poder conversar sobre um assunto que eu gosto tanto, que é a liderança com propósito, o impacto que isso tem nos negócios. Porque eu falo muito de propósito e tudo mais, e tem gente que às vezes me olha assim quase como uma coisa meio bicho grilo, sabe? Um guru, De assim. propósito. Não, assim como se, isso é uma coisa de bicho grilo, propósito, Uhum. né? Coisa de quem gosta de abraçar árvore. Por acaso eu gosto de abraçar árvore, mas
o meu negócio é negócio, é interessante. Então, assim, eu sou um homem de negócios, né? Eu só vejo, só entendo fazer negócio com propósito, mas eu sou um homem de negócio. E propósito é algo que gera mais negócio. É algo que dá mais lucro, algo que dá mais dinheiro, que dá mais engajamento, enfim. Bota online, tem muitos empresários que eu converso que ainda não estão despertos, né, para a importância efetiva, né, de você ter um negócio que cause um impacto positivo. Aí eu falo, bom, tá bom. Se isso para você é tudo meio bullshit, beleza. Se você fizer isso, dá mais dinheiro. Agora comecei a entender. Agora eu comecei a E entender. a gente vai para esse caminho. Bom, mas essa história do propósito, ela tem muito a ver com a minha crença. E hoje, por acaso, além de ser segunda-feira, né, o Alisson até colocou aqui, eu adoro segundas-feiras, eu tenho uma hashtag clássica que é Eu Amo Segundas-Feiras. Sua live não podia Ela é ser em outro dia, né? Não fazia o menor sentido. Ela, é claro que essa hashtag ela é uma provocação, mas ela é muito verdade para mim, porque quando você faz o que você gosta, segunda-feira é um dia de recomeçar a fazer o que você gosta, e não de puta merda, vou lá de novo fazer aquilo. E além de hoje ser segunda-feira, hoje é uma segunda muito especial para mim. A mulher que me inspira, que me inspirou e que me apoiou em diversos momentos da minha vida, hoje é aniversário dela. E hoje ela está fazendo 110 anos. Sim. Nossa! É a minha avó, minha madrinha, minha gata maravilhosa. Ela faz 110 anos, está lúcida, Meu Deus, que está com as presente suas para limitações de nós. quem tem 110, né? Mas ela faz 110 anos de idade. Que lindo. E a minha avó me ensinou desde muito cedo a importância de você fazer o que você ama. A minha avó, daquelas coisas, ela nasceu em 1910, né? Então ela foi obrigada a casar com um cara mais velho aos 15 anos de idade. Aos 20 ela fugiu para, você imagina, 1930, não, aos 20, 1930, ela fugiu porque ela queria fazer o que ela amava, porque ela estava infeliz na relação e tal, e na vida como um todo. Minha avó, eu lembro dos momentos mais difíceis da minha vida, uma mulher muito à frente do tempo dela, foi sempre ela que falou, ó, tá, pode ir, vai fazer o que você acredita. Vai. Pra que isso, bobagem? Tudo passa, aí você vai ficar fazendo o que você não ama, você não gosta, porque falam pra você que dá dinheiro, e daí? Porra, bom, que bom. Então, para mim, é um dia muito especial, essa história de hoje, de segunda, e de ser aniversário, 110 anos da minha avó, que foi quem me inspirou a trabalhar com propósito, né? Que me inspirou a fazer o que eu amo, a fazer o que eu gosto de fazer. E eu realmente acredito que todo mundo pode e deve ser feliz no trabalho. Essa história de ressignificar o trabalho na vida das pessoas começou há muitos anos para mim, quando eu me toquei que as pessoas não eram felizes no trabalho e que isso era normatizado, né? Assim, era a famosa normose, né? Ok. E eu percebi, quando eu me peguei, respondendo a amigos meus, eu tinha 20 e poucos anos, eu estou com 45 hoje, e falei, como é que está o trabalho? Eu falei, não interessa, trabalho não é lazer. Não interessa, eu não queria discutir como é que está o trabalho. Vamos nem falar sobre E aí, isso. não, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre coisa gostosa, coisa divertida e tal. E aí teve um momento que isso começou a me incomodar muito. Eu falei, caramba, por que eu estou fazendo isso? Eu invisto tanto tempo da minha vida nisso. Para ser um mal necessário? Para ganhar dinheiro só? Não faz sentido. E tem uma máxima que eu adoro, né? Quando você tira o olho do dinheiro, ele vem para o bolso. Então, quando você para de perseguir o dinheiro, ele, de repente, ele está no seu bolso. E aí eu comecei a me incomodar com essa história das pessoas que não eram felizes trabalhando. Né? Tem uma frase que eu adoro, que eu gostaria de ter escrito, que é de um poeta chamado Khalil Gibran. O Gibran tem um poema chamado Trabalho. E dentro desse poema tem uma frase que diz o seguinte: o trabalho é o amor que se tornou visível. Eu acho isso de uma beleza, de uma profundidade tão grande, porque é isso que eu acredito. As pessoas precisam ressignificar o trabalho, porque elas precisam entender
que o trabalho é o amor que se tornou visível. O trabalho é a maneira que nós temos de levar, de expressar para o mundo quem nós somos. O amor que nós temos, não estou falando de amor romântico, estou falando de amor Uhum. como melhor expressão do que você tem dentro de si para o mundo. Qual a maneira da gente fazer isso? Tem gente que fala, mas eu faço trabalho voluntário. Você faz o quê? Trabalho voluntário. Então faça isso, né? Busque entender qual é a sua arte, busque entender o que você faz de melhor. Uhum. E entrega isso para o mundo, porra. Vai entregar isso. Eu costumo brincar também, o Xandão sabe muito bem disso, assim, uma hora que você entende o que você faz, você não tem mais o direito de não fazer. Na hora que você entende qual a sua arte, você não tem mais o direito de não entregá-la para o mundo. Não exercer Uhum. sua arte é uma sacanagem com os outros, é egoísmo. É egoísmo. Uma hora que você entendeu o que você faz de melhor, se você optar por não fazer, é uma sacanagem, é um egoísmo. Você está privando os outros e o mundo como um todo desse talento que você tem, dessa capacidade que você tem de impactar o mundo. E é super importante olhar para isso, Uhum. buscar isso, entender qual que é essa sua arte, entender qual que é esse seu propósito. E eu levei o meu trabalho, você perguntou do meu trabalho, você tem que dar uns cortes de vez em quando, porque eu começo a viajar demais. Imagina, tá incrível. Não, pode dar mesmo, viu? Falou, Uhum. volta um pouquinho para cá, porque eu começo a devagar. E no meu trabalho, eu optei por trabalhar muito com empresários e executivos, porque eu entendo que você tem. Eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente fala de propósito e dos trabalhos, que assim, qual é a escala de impacto que a gente tem? Uhum. Porque para Uhum. mim é importante escala de impacto. E, e aí foi, pô, se eu falar direto com os empresários, eles têm uma capacidade de impacto maior. Então, porque você transforma esse, tem toda uma cadeia embaixo aqui que vai sendo transformada automaticamente. Então, eu optei por trabalhar muito com os empresários, né? Eu fiz muito tempo coach executivo, eu fiz muito trabalho individual, mas eu já parei há alguns anos. Eu fiz um trabalho com o Xandão que foi muito legal e eu falei para ele, é completamente fora da curva, porque eu não fazia mais. Você sabe, porque você fez parte desse processo todo. Mas Uhum. ele foi um cara que me impressionou tanto, a visão de mundo dele e a curiosidade que ele estava dentro de um processo de transformação pessoal, que eu topei fazer o trabalho com ele. Porque eu brincava muito, me ligavam de empresas, né, empresas grandes, muitas empresas multinacionais me ligavam, se eu queria fazer você pode vir fazer um coach, uma mentoria Uhum. com o meu Uhum. diretor, com o meu presidente. Eu falava, não vou fazer, porque se eu fizer ele vai sair da empresa. A chance é Mas grande. como se for, a chance é grande, porque eu estava O diretor de Xandão RH, tá melhor falando aqui, é possível. verdade, o que você colocou aí. Não, Tá não é, Xandão? validando. É. E falou, ó, sua empresa é um lugar gostoso de trabalhar? Se não for, ele vai sair. Porque todo o princípio do meu trabalho é que você tem que ser feliz no trabalho. Então, se sua empresa é um lugar bom para trabalhar, não adianta. A pessoa vai sair. E uma das vezes insistiram, aí puseram aquele negócio, bota um dinheirão na mesa, né? Daí você vai fazer, o cara Uhum. saiu, claro. Aí você O cara falou, eu sai avisei, né? Eu falei, eu avisei, constava em contrato. Constava em Uhum. contrato. Que Uhum. eles estavam cientes do risco do profissional sair, se desligar da empresa para trabalhar comigo. Uhum. Uhum. Achava importante. Bom, a verdade sempre, né? A Sim. verdade, prefiro a verdade. Com ela a gente pode lidar. Não sei o que que ela é, mas a gente pode lidar. Então É. deixa lá. E a verdade não, Colocar. não nos divide, né? A gente fica É integral, incrível, né, né? né, A Suti? verdade é muito. E é difícil muitas vezes, e propósito tem a ver com verdade, mas é difícil muitas vezes a gente viver na verdade, porque às vezes a gente nem sabe qual é a nossa verdade. Né? E você sabe, Suti, quando eu pensei em fazer esse trabalho, né, das lives, quando a gente levou eu brinco que a gente tropeçou no corona, né, e a gente caiu, a gente levantou, ele sabia muito onde estava, a gente começou a construir, né, a partir daí esse novo momento. E quando eu pensei nisso, né, quando eu pensei nos nomes, eu pensei muito, muito em você, né, porque a gente teve uma conversa um dia de alguns minutos. Por isso que eu Foi. estou sugerindo aqui. Quem quer realmente mudar o jogo, que eu adoro esse mote, né, do SUT, vamos embora mudar o jogo, Bora mudar o jogo. compartilhe essa live para você concorrer a 30 minutos com o SUT. Você vai ver que vale quase assim, talvez um período da tua vida que você está trabalhando. A gente teve uma conversa muito rápida,
e a gente trocou algumas palavras e você me falou uma coisa. Primeiro me chamou muito a atenção a disponibilidade que você teve, né, para me ligar. E eu falei, esse cara de fato faz o que ele gosta, né? E isso me conectou com você de uma forma que talvez você não saiba, né? Mas eu sinto que você faz parte da minha vida porque você mudou a minha vida naquele momento ali com, sei lá, acho que 5 minutos de conversa, né? E aí, Suti, eu estou introduzindo isso para te dizer, né? Primeiro, da minha gratidão por você estar aqui fazendo parte da minha vida de um jeitinho ainda maior, né? Agora 1 hora aqui comigo. Mas eu queria que você falasse assim, de acordo com o que você vem construindo, né? Com os milhares, né, de empresários que você atende, que eu acho muito legal quando a gente te vê falando assim. Você atende gente muito grande, né, Suti? Você influencia em níveis muito grandes. E isso é muito legal. E só que eu fico pensando assim, vamos desmistificar um pouquinho essa coisa de propósito, porque quando eu estou treinando líderes e falo para eles sobre propósito, às vezes eles olham para mim e falam assim, ai, Marta, não vem com esse negócio de autoajuda, né? Esse negócio meio... Porque a gente aqui tem que produzir, a gente aqui, ó, aqui é o indicador, né? Então, eu queria que a gente tentasse hoje, nesse nosso bate-papo, desmistificar um pouquinho isso assim. Porque quando a gente fala de propósito, a gente está falando de resultado, sim. E eu sinto que as pessoas não têm, elas têm dificuldade de conectar, né, o propósito com o resultado. E o que é mais legal é você entender que quando você lidera com propósito, você traz o resultado e ainda gera felicidade. E ainda gera impacto, né, Suti? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. E quem quiser mandar... Meu filho mais velho acabou de entrar aí, é o Pedro. Oi, Pedro. Um beijo para você, viu? Delícia. Que bom, bem-vindo. Vamos lá, você está falando, podem mandar pergunta assim, e eu queria aproveitar e fazer o seguinte, relembrar as pessoas, compartilhem com 10, printa a tela, manda para a Marta, porque vai ser um prazer ter meia hora de conversa comigo, e além da conversa, eu vou dar um curso meu de como reencontrar sua arte de graça. Esse curso que já foi feito por mais de 10 mil pessoas. Eu já fiz esse curso. Então você sabe bem como é legal esse curso. Incrível, gente. Gente, incrível, incrível. Um super presente. Obrigada mesmo. Vamos fazer o seguinte, todo mundo que compartilhar, eu dou o curso. Se você me manda os e-mails das pessoas, eu peço para incluírem na plataforma lá e todo mundo ganha. Todo mundo que compartilhar. Compartilha, eu ganho. Todo mundo que compartilhar. Uau! Show! A gente não tinha combinado, mas tá aí. Não tinha mesmo, não. Né? O negócio era só meia horinha contigo, né? E a gente sabe que assim, já é um super acesso, né? Então vamos lá. Da Vamos lá. liderança, com a questão do propósito para os negócios. Você sabe que, bom, para mim, propósito é igual estratégia. Tá? Igual. Propósito é estratégia. Estratégia, para mim, é saber por que dizer não. Então, quando eu penso em empresa, eu falo, pô, eu preciso ter uma estratégia. Vou conversar com empresários e afins, né? Ah, você tem uma estratégia? Eu tenho. Eu falo, então tá bom, por que você diz não? Se aparecer isso daqui, às vezes não dá para perguntar direto assim, mas se aparecer, você está aqui com esse seu negócio, se apareceu essa e essa oportunidade, você vai ou não? Ah, não sei, quem sabe? Eu falei, você não tem uma estratégia. Porque se você tem estratégia, eu sei muito claramente o que quer dizer não. Então, propósito é estratégia. E é super interessante que o propósito vem do latim e significa aquilo que está adiante. E aquilo que está adiante, então, ele é uma estratégia. Ele está te direcionando para alguma coisa que está além de você. E tem mais dentro de N de definições de propósito, de N filósofos e tal. Tem uma que eu gosto muito, que ele insere que o propósito ele tem que incluir você e o outro. Então, se não me engano é do Sócrates, isso você tem que incluir o outro também. Então, o propósito é uma coisa que tem você e inclui o outro. Legal. Estou dando um monte de conceitos assim para chegar de novo na empresa. E tem uma coisa que eu acho maravilhosa e tão simples. Qual a primeira coisa que você tem que escrever quando você vai montar uma empresa? A razão social da empresa. O que quer dizer razão social, caramba? É o porquê para a sociedade que a sua empresa existe. É o propósito dela.
Razão social, tem técnica lá para escrever, Uhum. mas assim, não é isso. É o porquê a sua empresa existe para a sociedade. É o porquê, isso é tão importante. E você falou que eu trabalho com empresas grandes, com várias. Trabalho mesmo, tenho um trabalho muito legal com diversos tipos de empresário, porque eu criei, para poder impactar mais pessoas, e aí em linguagens de estratégia de negócio, criei uma esteira de produtos que pudesse atender os empresários em cada momento da sua jornada. Tanto Uhum. empresários maiores, quanto empresários que estão mais no começo da jornada e tal. Hoje de manhã eu estava com uma empresa multibilionária no conselho de administração dela. E a discussão estava no propósito. Faz parte, assim, o primeiro item dos conselhos de administração que eu participo é quanto do propósito você atingiu nesse período. Se é um mês, se é 2 meses, não importa. Quanto do propósito você atingiu? Porque isso vai dizer todo o resto. Todo o resto. Então, Uhum. se você tem clareza do que. Você não quer chamar de propósito porque acha bullshitagem, acha sei lá o Uhum. quê, tudo bem, chama de estratégia clara e compartilhada, uma estratégia compartilhada de fazer o bem, chama do que você quiser, mas eu preciso ter. Porque se eu sei, por exemplo, vamos pegar um propósito de alguém que faz um trabalho parecido com o seu ou com o meu, que impacta tantos milhões de pessoas. Então, eu tenho que impactar 10 milhões de pessoas. Eu tenho meu conselho de administração, né? Uhum. Eu me especializei em conselho de administração, com o conceito por entender que a partir do órgão máximo de estratégia da empresa, de governança da empresa, eu consigo fazer um impacto maior, e também por entender que os conselhos de administração estavam velhos. Estavam lá na velha economia, a Uhum. maneira de trabalhar dos conselhos de administração. Então, nós inovamos o conselho de administração e criamos o conselho mudando o jogo. Aliás, nos próximos 30, 45 dias sai um livro nosso, digo nosso porque eu tenho um sócio comigo nesse projeto, né, Uhum. que escrevemos sobre essa inovação no mundo dos conselhos de administração. É um livro sobre propósito, é um livro sobre nova economia, é um livro sobre fazer o bem e como levar isso dentro da estrutura de governança para todas as empresas. Mas, então, se eu estou falando de fazer impactar 10 milhões, eu tenho que saber, as minhas reuniões de conselho são bimestrais, então eu tenho que saber a cada bimestre o que eu atingi disso? Quer dizer, a minha empresa está dando certo, esse é o principal indicador, esse é o principal KPI que eu tenho que ter, esse é o meu principal OKR, cada um tem a sua maneira Uhum. de gestão de projetos, né? Mas esse é o principal que eu tenho que ter, porque se eu não estou impactando aquele tanto que eu queria, eu estou fazendo uma coisa errada. E já aconteceu. De eu olhar e bimestre e falei, porra, impactamos muito pouca gente. Significa que a minha estratégia de produtos está errada, que a minha estratégia de comunicação está errada, que a minha estratégia de parcerias e canais está errada, minha estratégia de produção está errada. É fundamental que eu olhe isso. Na sequência, eu olho números. Na sequência, eu olho o detalhamento da Uhum. estratégia. Mas se eu quero que a minha empresa cresça de maneira estruturada, eu tenho que ter um propósito claro e definido. Eu tenho que ter uma estratégia clara. É bem Uhum. simples, é isso. Eu tenho que ter uma Uhum. estratégia clara e definida e compartilhada. E eu tenho uma discussão acadêmica com alguns colegas acadêmicos, né? Eu não sou um acadêmico, eu até sou professor convidado de alguns cursos, tal, mas eu não sou um Uhum. acadêmico. Mas eu tenho discussões acadêmicas porque as pessoas acham que o propósito não deve ter o que eles chamam de meta no propósito. Então, se o meu propósito é o meu está declarado, né, os 10 milhões, Uhum. mas se o Uhum. meu propósito é ressignificar o trabalho, meu propósito é ressignificar o trabalho. Se eu coloco meta, eu estou reduzindo. Eu falo, não, porque o meu negócio é negócio. Eu estou falando com o empresário. Nós precisamos de meta, nós precisamos de números para saber o que não é medido não é melhorado. Nós precisamos saber Uhum. se nós estamos chegando lá. Uhum. E precisa incluir as melhores práticas que eu já vi em inúmeras empresas internacionais, em inúmeras situações de propósito, elas tinham uma mensuração do propósito. Porque senão, eu quero ressignificar o trabalho na vida das pessoas. Legal. Só isso já é maravilhoso, só isso já orienta muitas coisas, isso engaja pessoas, isso venha para uma empresa que quer ressignificar o trabalho, é uma coisa, venha para uma empresa de cursos, venha uma empresa de conselhos de administração, Uhum. whatever, é legal, mas é muito mais legal já ter isso. Agora, quanto? Eu estou chegando lá. Se eu meço se eu estou aumentando o meu market share, se eu meço se eu estou aumentando o meu EBITDA, se eu meço, sei lá, qualquer coisa, por que eu vou medir o quanto de impacto positivo eu estou gerando? Eu tenho que medir. Eu tenho que medir.
Eu tenho um mentorado que é muito bacana, que ele tem uma empresa de TI e de automação de processos, e ele mede o propósito dele em quantidade de horas de vida que ele está economizando para as pessoas. Nossa, Não, o máximo. incrível. Pô, então, quantas horas eu economizei? Então, se eu automatizei um processo que a pessoa levava 2 horas para fazer, agora leva 30 segundos, eu ganhei 1 hora e 59 e 30. Então, a pessoa pode fazer qualquer coisa. Uhum. Então, é muito legal você fazer esse tipo de coisa. Dentista. Então, você tem dentista, poxa vida, você tem que, num caso específico, olha, meu propósito é devolver o sorriso para as pessoas. Eu trabalho com prótese e tal. Pô, é outra história. Você fazer isso do que você vender, sei lá quantas próteses. Então, Uhum. é muito mais legal. E tem um cara que eu acho bárbaro, que não é cliente meu, eu não me lembro o nome da empresa, eu precisava anotar, porque eu acho muito legal o projeto dele. Ele tem uma indústria que fabrica instrumentos de laparoscopia. Uhum. É uma cirurgia não invasiva, né, mas só faz os furinhos tal, Sim, e opera. Ele mede o propósito em quilômetros de cicatrizes que ele economizou. Não é maravilhoso? olha só, gente. Você mede Não, quilômetros de... e você tá comentando, o meu propósito, por exemplo, é que as pessoas revelem a sua liderança, porque eu acho que todo mundo tem liderança, mas que nem todo mundo vai revelar essa liderança e pôr ela em ação, né, de alguma forma. E aí você tá me dizendo aí, eu falei, gente, como é que eu meço isso? Porque eu já treinei tanta gente, mas tanta gente. E Fala eu, de novo o seu eu tô, propósito. eu tô pensando sobre isso aqui agora. O meu propósito é revelar a liderança e provocar ela a entrar em ação, né? Porque eu acho que todo mundo tem liderança, mas nem todo mundo coloca ela em ação em prol da sua, da sua vida, do seu trabalho, né? Que eu acho que tem a ver com o propósito, né? Sim, totalmente, Mas que eu levo totalmente. para a liderança, porque eu treino liderança. E aí você está falando, eu diretamente já treinei mais de 15 mil pessoas, né? Eu, né? Presencial, assim. Então, eu fico Uau, exato. pensando, será que eu consegui chegar nisso, né, Sud? Como é que eu meço isso? Porque eu queria muito que você trouxesse essa perspectiva para nós, né? Porque algumas pessoas já até comentaram aqui, ó. O que não é medido não é melhorado. Propósito, estratégia clara e compartilhada. Foi eu acho que é Ellen Fonseca, né? Fonseca Ellen. O Diogo tá pedindo desculpa porque entrou uns emojis de carinha de rindo aqui, mas provavelmente foi o filho, geralmente. Esses dias Não, uma acho amiga que minha eu falou, pensei que estava Marta sendo do divertido. céu, a minha filha assiste comigo as lives, ela põe o dedinho e entra um monte de emoji, né, sem querer. Tudo bem, Diogo, que bom que você está com a gente. Se tiver com filhote, melhor ainda. Mas, criança é sempre bem-vinda. A Tatiana Rezende está colocando propósito igual estratégia, topíssimo. O Pedro, Sab... eu acho que é Pedro Sabárbara, ele colocou o máximo. E o Daniel Mensa está perguntando aqui, Suti, o propósito pode se sobrepor à felicidade? A busca pela felicidade ou por uma felicidade maior pode ser um propósito planejado? Nesse sentido, assim, de pôr meta? Você acha que, pelo que eu entendi, a busca da felicidade pode ser um propósito com meta, né? O seu propósito é te trazer felicidade, né? Porque ninguém quer fazer, ou não deveria, pelo menos, né, buscar algo que lhe traz tristeza. Né? Não que a gente tenha que fugir da tristeza, né? A tristeza faz parte do nosso processo de vida, do aprendizado. Vida é movimento, vida é expansão e retração, tudo bem, mas eu acho que você pode considerar, você não precisa se sobrepor, pode andar em paralelo à sua busca da felicidade, né? Porque como tudo na vida, né, o que importa é o caminho, né? Uhum. Então, se você está buscando a felicidade, como é que o seu propósito está te levando para algo que te faz feliz? Essa é uma boa pergunta para fazer se você está vivendo algo próximo ao seu propósito. Outra Uhum. pergunta que me fazem muito é se o propósito muda. Eu posso mudar o propósito? Meu propósito pode mudar? Pode. Sim, Isso é muito dificilmente você legal, vai, né?
você vai fazer isso, sabe? 180 graus. Mas ele pode. A gente amadurece tanto, a gente muda tantas prioridades na vida, né? Você vai ficando, eu acho que conforme nós, seres humanos, vamos amadurecendo, a gente vai ficando mais sutil, né? E conforme a gente vai ficando mais sutil, a gente vai dando valor a algumas outras coisas. Mas eu não acho que quando você entender o seu propósito, o caminho que você está, você vai para o outro lado. Então, por exemplo, no meu caso, de ressignificar o trabalho. Eu posso, daqui a algum tempo, redefinir esse meu propósito, escrevê-lo de maneira diferente? Posso, tranquilamente. Já pensei em fazer isso várias vezes. É que eu ainda não bati os 10 milhões. Eu sou um cara meio Caxias com os desafios que eu ponho para mim. Mas eu posso fazer? Posso. Dificilmente vai ser um oposto, que vai ser assim, mostrar para as pessoas que trabalham saco. Dificilmente vai ser isso. Mas eu posso. E se de repente eu sentir que é isso? Gente, você sentiu, faz sentido. Você sentiu, muda. Não tem problema nenhum. O fato de você estar se perguntando já é muito importante. Agora, levando para a empresa, putz, eu posso mudar o propósito da minha empresa? Pode, mas aí você já está trazendo um risco maior para o seu negócio. Se você está definindo, se você está afim de mudar o seu negócio, faz sentido. Se não, você começa a confundir a sua equipe. É como aqueles líderes que você conhece bem, que cada hora trazem uma novidade, cada hora traz um modelo diferente de implantação, cada hora traz não sei o que, traz não sei o que. Você está dando norte nenhum. Está gerando confusão para a sua equipe. O Suti, acho que até para complementar essa resposta aí, a Tatiana Rezende está perguntando aqui como empresas podem determinar o propósito no processo de entrega de resultados. Eu não entendi se no processo de entrega de resultados. Você entendeu? Como empresas podem determinar o propósito no processo de entrega do resultado. Ô, Tati, manda para nós aqui, complementa para nós a tua pergunta. Por favor. E aí eu vou para a próxima aqui. Então, enquanto ela complementa, a Aline Maria Guiar está perguntando assim, por onde começar, Suti? Eu só quero reforçar aqui, gente, que o Suti, para quem entrou depois, deu o curso dele para todo mundo que compartilhar, tá? Com mais 10 amigos. Então, se você compartilhar, você já vai ganhar o curso, que é um curso que vai mexer muito e vai te ajudar a definir melhor esse propósito. Exato. Eu ia responder isso. Como começar? Compartilhando que você ganhou o curso que você vai descobrir lá. Aline, então já compartilha, né? Porque é isso aí. O Alexandre Lussani está dizendo aqui, o propósito pode ser individual para cada membro da equipe e um propósito para a organização. Como fazer esse alinhamento e isso andar de forma paralela? Tá. Bem legal isso. Essa pergunta eu entendo um pouco melhor, porque ela é até comum, Alexandre. O propósito da companhia é um. O propósito da companhia é um. O propósito da companhia é definido pelos donos, se é uma empresa familiar, ou pelo corpo diretivo, se é uma empresa que não tem uma estrutura centralizada de poder de família, mas é de cima para baixo o propósito. O propósito ele é de cima para baixo, porque assim, alguém montou aquele negócio para fazer alguma coisa específica. Esse é o propósito e eu compartilho com os outros. É diferente, por exemplo, de carta de valores em equipe. E para mim a melhor ferramenta de gestão de pessoas que tem é a carta de valores. Ela é fodida, desculpe, mas ela é fora de série. E ela tem que ser construída com a equipe inteira. Ela não é de baixo para cima, ela não tem nível, ela é absolutamente flat. Eu já construí carta de valores com mais de 5.000 pessoas. Foi maravilhoso, aliás. Mas o propósito você tem da empresa. As pessoas têm o seu propósito individual e elas olham para o propósito da empresa, como eu comentei agora essa história da felicidade, seu propósito para a felicidade, e olham e falam o seguinte, esta empresa, ela tem um propósito que se conecta ao meu, não precisa ser o mesmo. Eu tenho meu propósito de ressignificar o trabalho. A pessoa não precisa vir trabalhar com... A minha empresa chama Mudando o Jogo. Ela não precisa vir trabalhar na Mudando o Jogo só se ela quiser ressignificar o trabalho. Mas se ela quer despertar algumas coisas, se ela quer ensinar as pessoas, se ela quer mostrar a importância do trabalho, sei lá, ela não precisa ter o mesmo, mas precisa se conectar de alguma maneira com um propósito. Mas para isso precisa ser declarado. Você acha que, de certa forma, o propósito traz pessoas alinhadas com ele? De certa forma, não. Direto e reto.
Total forma. É diretamente proporcional. Por isso você fala da sua palavra preferida, que é clareza. Exatamente. Eu tenho que ter clareza. Eu Uhum. queria tanto gente trabalhando na minha equipe. Vou fazer um paralelo que não é exatamente isso da equipe. Eu lembro quando eu fazia muito coach executivo, né? Eu trabalhava muito com alguns coaches também. Eu lembro, mas eu queria cobrar mais caro. Sei lá, eu queria cobrar R$ 1.000 a minha sessão. Uhum. Eu queria tanto cobrar, chegar lá, meu objetivo é cobrar R$ 1.000 a minha sessão. Eu falei, e quanto você cobra? 300. Então você não vai cobrar 1.000. Se você quer cobrar 1.000, cobra 1.000. E você vai começar a fazer o quê? Atrair pessoas que vão querer pagar 1.000, que vão reconhecer o valor de pagar 1.000. Além do que, quando você cobra mais caro, você fala, caramba, eu preciso entregar mais. Automaticamente a sua entrega aumenta, a qualidade percebida do serviço aumenta, é um ciclo positivo, né, de fazer as coisas. Mas de equipe, sim, eu quero pessoas alinhadas com meus valores, com a minha proposta. Bom, qual é? E Nossa, não traga gente para fundamental. dentro que não seja. Não traga cliente, gente, que não seja alinhado com a sua proposta. Pensei isso agora, assim, porque até cliente, né, Até surge. não. Até não. Assim, o próprio cliente, porque dependendo do teu propósito, tem alguns tipos de clientes que você não vai servir, né? Eu acho que você não vai atender. Eu já disse não para Eles vão te vários atrapalhar. clientes, né? Eu falo para a pessoa, eu falo, Assim, cara, não é comigo esse negócio que você quer aí. exatamente. Nossa, Né? eu falo tanto isso, não é comigo. Desculpa, não é comigo. Tem gente que fala, eu quero triplicar o faturamento da minha empresa. Eu falo, legal, perfeito, vamos embora. Para quê? Sim. Para quê? Porque o dinheiro, para mim, e assim, você pega os meus clientes que participam do Conselho Mudojana, todos aumentam muito o faturamento, todos diminuem o turnover da equipe e tal. Agora, para entrar, você tem que ter um porquê maior. Porque senão não quer. Tem gente que vai fazer isso melhor que eu. Então vai fazer com eles. Para mim tem que ser nesse caminho. E cliente é uma coisa tão importante, porque assim, cliente, eu falo isso para todos os meus clientes, que é o seguinte, cliente você escolhe. As pessoas acham meio estranho, mas não, cliente você escolhe. Suti, mas eu estou precisando de dinheiro, veio o cara aqui que quer comprar meu produto, meu serviço, eu vou dizer não. Eu não estou falando para você ser ingênuo. A gente tem as nossas necessidades. Pega agora uma fase de pandemia cruel, quando a dificuldade de fazer vendas de produtos e serviços, com várias exceções, claro. Mas você tem, eu vou ficar negando uma série de receitas? Eu não estou falando isso, mas eu estou falando para você negar aquilo que vai contra o que você acredita. E negar, é fácil quando alguém fala, escuta, olha, então eu vou te contratar e você passa 10% para não sei o que de propina. Isso é fácil de dizer não. Quer dizer, para mim é fácil de dizer não. Para a maioria das pessoas, e para as pessoas que estão aqui, com certeza, que elas não estariam te seguindo, nem a mim, se não tivesse essa mesma crença. Sim. Esse é um momento fácil. O difícil é quando você, por exemplo, você tem um cliente que você sabe que ele acredita em outras coisas, mas você está tão apertado que você vai fazer. O que acontece? E, todo mundo que está aqui pode me responder se já fez isso ou não. O que aconteceu? Deu merda. O dinheiro entrou e foi o dinheiro mais caro que você já ganhou. Mais caro. Opa! Ele dá merda, atrapalha os outros clientes, atrapalha a coisa, fica aquela energia pesada, aí uma hora você demite cliente, que cliente a gente tem que demitir também. Você demite cliente, aí faz puf. Então, a gente tem que escolher. Tem que escolher. E eu tava até, tô te ouvindo aí, tô pensando muito, né, Sud, também, tô recebendo aqui, né, as informações. Eu já tive cliente, por exemplo, que me fez questionar a minha competência. Porque o cara não era o cara para mim, não é o cliente que eu, né, que se alinha com o que eu acredito, com o que eu penso. E aí eu falei, opa, peraí, né, deixa eu medir aqui o que está rolando, né? E de prático e objetivo mesmo, Marta, assim, cliente que não está alinhado, você não vai entregar o que você quer, o que você tem, porque o cara não está pronto para receber aquilo. Não quer dizer que você seja melhor ou pior que ninguém. É que o cara não vai entregar. Você imagina, pega o meu caso, o cara vem fazer um conselho comigo, a gente abre todos os conselhos com uma meditação. O cara que não está conectado com isso, o cara fala, esse cara é maluco, meu. Vou embora daqui e ainda sai falando mal. Ou seja, eu não entrego, o cara cancela contrato, e o cara ainda fala mal, fala, puta, não vai vazar com esse cara ou com essa mulher aí, porque, meu, não funciona. E não funciona mesmo, pra gente como ele. O Xandão está falando aqui, no mundo perfeito, as empresas deverão ter um propósito alinhado com os meus, né? Os propósitos devem se alinhar.
E ele também colocou, né? Quer trazer gente fora de série, deixe seu propósito enquanto empresa claro e os melhores estão na mesma frequência. E use no processo de seleção, viu? Desculpa te cortar, Marta, já foi, você me Imagina, corta também, porque eu vou me imagina, empolgando. imagina. Use no seu processo de seleção o seu propósito e os seus valores. Tem um Uhum. exemplo muito prático disso. Eu tenho um mentorado que tinha, acho que ainda tem na carta de valores dele, resiliência. É fundamental que tenha resiliência no negócio Uhum. dele. Então, o que Uhum. ele fez no processo de seleção dele? Ele criou um processo de seleção online, um formulário longuíssimo. Longuíssimo. Porque quem não tivesse saco e resiliência de chegar até a final dele já estava fora. Já Então, é nem vinha para a brilhante. seleção. Brilhante. São coisas simples que você pode fazer dentro do Uhum. seu processo de seleção. Pega, olha, traz. Meu propósito é esse. Eu lembro, eu tive uma empresa de alimentação cujo propósito era ressignificar era ressignificar, não, ressignificar é hoje, né? Era, nossa, me fugiu a palavra, vou usar ressignificar, Uhum. mudar, desculpa, lembrei, mudar a consciência de consumo através da gastronomia. Era uma empresa de alimentos. E foi muito legal a empresa e tal. Qual era o processo de seleção? Eu, eu fazia, no processo de seleção, eu punha comida. Eu via o que a pessoa comia. Eu via qual era a consciência dela em relação ao consumo de alimentos. Eu já sabia quem tinha alguma consciência ou não. Toda segunda-feira de manhã a gente tinha uma reunião da equipe inteira, cada um tinha que contar que alimento tinha manipulado na semana anterior. Precisava manipular alimento com a mão. Que fosse de rasgar folhas para uma salada, não importa. Mas Uhum. manipular alimento com a mão. Por quê? Porque Nossa. tinha a ver com Com. o propósito da empresa. Então você traz isso para dentro do negócio de uma maneira prática mesmo. O que Uhum. acontece? Começa a vir mais pessoas que acreditam nisso. Os clientes que mais acreditam nisso vêm. Então, foi Perfeito. muito legal. Dessa empresa, para dar um exemplo super legal também, eu fui fazer uma venda lá no Sam's Club, do Walmart. Uhum. Tinha uma linha de produtos toda legal lá, não sei o quê. E aí foi tão engraçado, o cara foi o vice-presidente, tinha visto o produto numa outra rede bacana lá e queria os produtos. Eu falei, eu quero seus produtos, vem aqui falar comigo. Para mim ia ser uma coisa super importante, porque ia entrar em muitas lojas, tal, enfim, era um ótimo negócio. E aí o cara marcou reunião comigo, peguei minha sacolinha de produtos, né? Já fui muito vendedor, assim, vendedor para supermercado sofre, viu? Nossa Senhora. Uhum. E sentei lá e já sabia que é chá de cadeira, né? Esses lugares é sempre chá de cadeira. E aí cheguei lá, sei lá, não me lembro, estava marcado para 2 horas da tarde a reunião, deu 2h30, o maluco apareceu, como vice-presidente de empresa multinacional, aquele séquito atrás dele, né? E ele falou assim, não, vem cá, mas eu estou atrasado, são 2h30, eu tenho 10 minutos para falar com você, porque eu não me lembro quem era, mas acho que era o Uhum. presidente da JBS, mais não sei quem, tinha uma reunião com ele e ele ia precisar sair, tá, de urgência. Eu, tá bom. Entrei na sala, 10 minutos, 10 minutos. Entrei na sala, o cara falou assim, você já conhece a história do Walmart no Brasil? Eu falei, não. Ele falou, então eu vou te contar. Contou rapidinho, 5 minutos. Ele falou, putz, 5 minutos, agora você só tem 5 minutos. Quer deixar os produtos aqui e depois eu experimento e te falo? Eu falei, não. Os produtos tanto faz. Eu quero te contar o porquê eu estou aqui. Eu quero te contar o porquê que existe a minha empresa. E eu comecei com ele e falei assim, quando meu filho Pedro nasceu, eu percebi que era importante eu ser honesto comigo mesmo, que eu não estava sendo. E aí foi. Bom, resultado, deu 5h30 da tarde, eu falei para ele, cara, eu preciso ir embora pegar meu filho na escola. Aquele filho lá atrás tem que pegar. Ele cancelou a reunião com o presidente da JBS, ele cancelou a reunião com não sei o que lá, e ficou lá. E, óbvio, comprou tudo. Por quê? Porque ele entendeu, ele se alinhou no que eu acreditava. Ele se alinhou no meu propósito, no propósito da minha empresa. Então, eu comprar tudo. Eu saí desse mercado já há muito tempo. Até hoje, ele muda de lugar, ele me liga e fala, Suti, o que você tem aí? Quem que você me indica? O que que você Eu falo, tem que eu cara, quero eu que não você sei tiver? mais. Eu não sei mais, cara. Eu falo, não, mas fala, procura aí e me manda. Porque a gente se alinhou na crença. A gente se alinhou na crença. E quando uma empresa tem um propósito claro e definido, isso acontece sempre. Isso acontece sempre. E Sempre, isso, sempre. isso que você está falando é tão importante, Sult, porque eu vejo muito que às vezes nos falta tanta coragem para ser autêntico, inclusive, mas quando você tem clareza do seu propósito,
né? E aí, com o que você está trazendo, assim, da sua estratégia, do que você realmente deseja, né? A gente fica mais corajoso, a gente fica mais autoconfiante, né? A gente fica mais autêntico até para dizer ok, né? Porque eu acho que a gente Para dizer sai dessa não. coisa automática, né? Para dizer não, né? A gente sai desse Mas tem uma coisa. automático de querer atender uma expectativa e aí parece que você começa a criar aquele espaço que é o teu espaço, né? Eu acho, assim, eu acho esse assunto tão incrível, qualquer que seja a pessoa que esteja nos assistindo, né? Se é um empresário, se é um executivo, né? Como é o Xandão. Eu estou vendo aqui vários líderes que são, né, que eu já treinei, que são de empresas clientes, estou vendo amigas, né, que têm negócios. Independente de onde a gente está, saber, né, o que você quer e o que você é fundamental até para definir suas relações familiares, né? Até Poxa, como? para definir isso. Deixa eu falar aqui, a Pedro Bárbara, eu acho que a Bárbara Pedro, ela até já me colocou aqui, Bárbara, se eu estiver falando errado, me perdoa. Ela falou que faz muito sentido, né, tudo que você está dizendo. O Alexandre Lussani está dizendo, muito obrigado. O propósito também deve estar alinhado com a missão da empresa, porque daí os membros da equipe já se identificam com a empresa e, consequentemente, vão fazer de forma que o satisfazem, né, também. A Vanessa... Aproveitar, assim, Bárbara Pedrosa, boa, Bárbara, eu falo, eu não defino missão e visão dentro da minha política Com o com conselho os lá, empresários que os trabalham comigo. empresários. Ao invés de missão e visão, eu defino propósito. Porque ele é meio uma mescla das coisas. Essas tem discussões acadêmicas, mas eu, como sou Simples acadêmico, eu assim. vou do jeito que para mim, assim, o que funciona. Eu também sou um cara de negócio, eu sou desse cara falando, beleza, lindo, maravilhoso, mas a gente precisa do resultado. Tá. O que me traz resultado? Eu não quero resultado a qualquer custo, essa é uma diferença. Mas o que me traz resultado? Definir propósito com escala de impacto, que é esse 10 milhões até 2022, por exemplo, no meu caso, isso me faz com que eu não precise da missão e visão. Porque ele já está me dando uma missão, que é o que a empresa quer fazer, e uma visão de onde eu quero estar daqui a tanto tempo. Então eu juntei. Ele já está. Mas não tem certo nem tem Ele errado. já está incluso, né? Eu vou colocar o meu com a escala de impacto. Adorei escala de impacto. Por favor, se você tiver dificuldade, troca comigo, eu te ajudo a definir. Nossa, com certeza. O Alexandre comentou isso, a Vanessa colocou. O importante é decidir o que eu quero e me posicionar nessa vida. É um processo de autoconhecimento. Muito obrigada por esse momento, a Vanessa está dizendo. Bárbara Pedrosa, acertei agora. Alinhar na crença, super importante, né? O amadurecimento. A Franciele está colocando aqui gratidão, né, por esse momento. E qual a diferença entre missão e propósito? Eu acho que você já acabou de responder. Acabei de falar. Né? Ô, Suti, e você acha que esse momento que a gente está passando... Deixa eu só te perguntar, tinha alguma pergunta que ficou para trás, que a gente não entendeu o que era, lembra? Ah, da Tatiana, né? Só que eu acho que ela Isso. não complementou aqui. Até foi Então tá. o Daniel Mensa que colocou aqui, Tatiana Rezende, entrega de resultados no sentido de engajamento da equipe, mas eu não sei se é, Tá. se é esse o significado que ela está. Então tá bom. Se ela aparecer e perguntar, a gente responde. Tá, A gente então vamos para a sua ajuda. pergunta. Uhum. Não, eu queria te perguntar se você acha que esse momento, né, que a gente está vivendo provocou as pessoas a refletirem mais sobre propósito, né? Na tua experiência, o que você está percebendo? Que sim. Bom, eu acho que esse momento de pandemia é um momento que deixa as coisas muito mais... O contraste aumenta, né? Então, quando a gente tem momentos de aumento de contraste, fica mais fácil de se ver algumas coisas. E isso está acontecendo com a gente em diversos segmentos da nossa vida, né? Da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional. E dentro das empresas, tem ficado muito nítido para mim que empresas que já tinham um trabalho orientado a propósito estão passando muito mais fácil pela essa crise. Mesmo que seja para demitir todo mundo. Porque demitir todo mundo não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. O empresário que tem que tomar uma decisão dessa, que é dificílima, ele não está feliz. Obviamente, os empregados não estão felizes também.
Mas eu tive casos de empresários que estão comigo que, no instante zero, a gente precisou demitir todo mundo. Imagino. Startup, sem receita, e assim, se eu demitir, você ainda pega o projeto do governo, o plano do governo, você ainda recebe alguma coisa, não vai receber nada. Então, mas foi muito mais fácil. Agora vai começar uma retomada, enfim, uma empresa específica, a gente está recontratando todo mundo. Está recontratando todo mundo. Tem empresas que, por estar muito alinhado, o pessoal topou um processo muito mais rápido. Quando você fica assim, olha, gente, nós vamos ter que nos reinventar. Mas é para cá, nós queremos ressignificar o trabalho. O que nós podemos fazer nesse momento para fazer isso? Ficou muito mais fácil. As empresas que não estavam muito conectadas nisso, elas ficam, que não é errado, gente, eu adoro ganhar dinheiro, não vejo nada de errado em ganhar dinheiro. Mas quem estava só conectado com o ganhar dinheiro, ficou mais vazio. Ficou mais vazio. Então ficou mais difícil de manter a equipe, ficou mais difícil. Claro, ninguém queria perder o emprego, mas assim, de você se reinventar nesse momento. As pessoas estão discutindo muito mais, alguém falou aí de autoconhecimento. Autoconhecimento para mim é igual a espiritualidade. Espiritualidade para mim não tem a ver com deuses, não tem a ver com religiões, não tem a ver com nada. Para mim, tem a ver com autoconhecimento. Então, empresas com autoconhecimento são empresas que estão trabalhando a espiritualidade dela e das pessoas que trabalham. Eu costumo dizer para todos os empresários que trabalham comigo. Muitos chegam para mim e falam assim, Gustavo, eu quero uma empresa melhor. E eu retruco o seguinte, você está afim de ser uma pessoa melhor? Você não vai ter uma empresa melhor se você não for uma pessoa melhor. Não tem como. A empresa é você, a empresa é o principal executivo, o principal líder, o principal etc. Então, agora, se você está afim de ser uma pessoa melhor, podemos conversar. E está afim de ser uma pessoa melhor significa se autoconhecer. Você precisa se autoconhecer para ser uma pessoa melhor. Porque eu cansei de mandar empresário para terapia. Cansei. Porque fica nítido muitas vezes, e você também com certeza já mandou muitos líderes, porque mandou, a gente não manda ninguém, a gente sugere, mas a gente sugere isso aí. Fica tão nítido que a barreira é outra e que, puta, vai ajudar. Puta, minha empresa não vai para cá, minha empresa não vai, você faz. Você não precisa de método, de metodologia para a gestão. Eu costumo dizer para os meus clientes, depois que eles entram na minha carteira de clientes aqui, né, no meu processo, que o que eu vendo, na verdade, o que eu entrego é autoconhecimento. Só que se eu falar que eu estou vendendo, eu sou um cara especializado em autoconhecimento, eu caio na autoajuda. Que você falou lá atrás, eu caio na autoajuda, eu caio na puta, tá, me põe em outro lugar. Mas aí eu vendo uma metodologia, eu vendo gestão de empresa, eu vendo resultado, eu vendo dinheiro, a pessoa compra. Para que ela compra, eu entrego autoconhecimento. Isso é super importante, hein? Falando para a gente que é empreendedor, e assim, para tanto quem é dono de empresa, quanto para quem está executivo de empresa, para quem está líder dentro de empresa, a gente está vendendo o tempo inteiro. Você precisa vender o projeto, você precisa vender não sei o que e tal. A gente tem que vender o que o cliente quer e entregar o que ele precisa. Porque se você não vender o que o cliente quer, ele não vai comprar. E aí eu não tenho mais o direito, eu entendi o que eu tenho que fazer da minha vida, eu não tenho mais o direito de não fazer. Então, se eu vier aqui e começar a vender alto, eu já fiz esse teste, tá? De tentar vender esse processo de autoconhecimento, não sei o que, ninguém comprou. 2, 3 compraram e não queriam pagar o que eu achava que valia. Porque te coloca em outra categoria. Sim. Sem juízo de valor, mas não quer pagar. Sim. Eu falei, cacete, eu vou ser preciosista, porque o que eu estou vendendo é autoconhecimento, não sei o quê, ou eu vou vender o que o cara quer para ele comprar para eu poder ajudar o processo de transformação. E por tabela alcançar seu propósito. Né? Por isso que eu acho que é sensacional a gente entender essa estratégia, né, Suti? Porque às vezes a gente também começa a bater numa tecla que não está sendo consumida, mas a gente não quer mudar essa estratégia, né? Então, essa estratégia pode ser diferente desde que você consiga chegar no seu propósito, né? Alcançar o que você busca, inclusive a felicidade, que você falou tanto aí que algumas pessoas comentaram, né? A Tatiana Rezende está falando aqui que já foi respondido, valeu. A Claudiane está falando que ela concorda, né, com o que você acabou de dizer. E o Xandão está falando também que o propósito do Instagram deveria ser coerente com live boa e dar mais 1 hora automático. O propósito é decidir o que é bom quanto tempo voa, né? E é verdade, né? A gente só tem 4 minutos
Já? Imagina! Fico É, feliz. Poxa, eu concordo plenamente com você, viu, Xandão? Né? Inclusive a sua live também devia ter durado mais também, né? Suti, então eu queria que você usasse esses 4 minutos aí, eu já quero super te agradecer, né? Eu acho que a gente não consegue dizer algumas coisas com palavras, mas eu quero que você saiba da minha admiração, né? Do quanto eu acho o teu trabalho fantástico, porque numa outra dimensão eu fico buscando fazer isso, né, com os líderes e tentando fazer as pessoas enxergarem a importância delas se posicionarem como liderança na sua vida, né, revelarem essa liderança, né. E aí eu queria que você encerrasse, se você pudesse, já deu um super presente para nós, que é fazer o seu curso, que é sensacional, eu já fiz. Mas se você puder dar uma dica para quem está nos assistindo, né, nesse momento, né, sobre tudo que você já nos ensinou aqui, tudo que você já compartilhou com a gente, mas o que você deixaria de dica para nós ainda mais, né, sobre esse tema de liderar com propósito? É, eu diria para lembrar daquela frase que eu falei no começo, que o trabalho é o amor que se tornou visível. E que a sua arte, tem a ver com parte do seu propósito pessoal, ela está muito mais vinculada ao seu talento do que às suas paixões. Então, procure onde seu talento se expressa naturalmente. Exemplo claro, né? Eu adoro cozinhar. E aí eu vou montar um restaurante. O restaurante não funciona. Você não tem talento para aquilo, você tem uma paixão para aquilo. Eu tenho um caso específico meu pessoal. Eu amo correr na montanha. Eu sou corredor amador de montanha. Amo sair correndo na montanha, subir morro, descer morro e tal. Mas eu não tenho talento para isso. Eu jamais poderia ser um corredor de montanha. Eu não tenho talento, eu sofro. Não é aquele negócio, nossa, como sai, flui, né? Não vai. O que é que flui? O que é que flui em vocês? Pensa nisso, o seu talento, a sua arte está muito mais vinculada ao seu talento do que aos seus sonhos. Tem coisas que você, de repente, você está fazendo. É muito legal. De repente, tudo você faz. Então, nossa, eu tenho isso, às vezes eu até me controlo, mas eu não consigo chegar. A gente está numa conversa, uma discussão, de repente eu já estou começando a pensar como ajustar esse projeto, como fazer esse negócio impactar mais pessoas, como pegar... Eu falo, deixa eu ficar quieto, porque você não me perguntou nada. Deixa eu ficar quieto, porque são aquelas coisas que saem. Ela sai, você fica... Cada um tem o Pode seu. fazer isso comigo, tá? Não tem problema não. Pode fazer. Estou fazendo. Tá fazendo, né? Tô vendo. Então, Que pensem gostoso. nisso. Qual que é esse lado do seu talento, assim? É muito legal. E se você compartilhou, a Marta vai me passar o seu e-mail e você vai ter esse curso. É um curso curtinho. São Uma 4 aulas, delícia de fazer. mas ele é power. É, poderosíssimo, poderosíssimo. Suti, as pessoas estão dizendo aqui, né, que adoraram, muita gente está dizendo live top, assunto muito relevante. Teve gente aqui fazendo elogio, ó, colocou assim, esse jovem Suti agregou bastante, viu? Muito gentil. Tem gente agradecendo, adorei, obrigada, excelente, parabéns, né? O Daniel está falando que viu essa frase do Khalil Gibran, né, no Instagram hoje. Eu postei ela lá, porque eu sei que você adora ela, né? Então eu postei ela lá para divulgar a sua live. Então, a gente só sabe que você ama esse trabalho, né? Amo muito. Amo muito tudo isso, né? É. Gente, muito obrigada a vocês por estarem conosco até agora, por compartilharem, ganhar isso super presente. E mais uma vez, Suti, muito obrigada. Tá bom? Obrigado a Por você, tudo. Marta. Um beijo grande para você, para todo mundo que está aí, um especial para o Xandão e para a Kátia. Isso aí. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, Suti. Tchau, Obrigadão. tchau. Tchau, tchau.